Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu vou assistir a adaptação de um dos meus livros favoritos de ficção científica, que é Devoradores de Estrelas. O filme vai ter saído no dia 19, se eu não me engano, mas eu só vou assistir uns 4 ou 5 dias depois. Esse vídeo, inclusive, está sendo gravado no mesmo dia que o filme foi lançado, porque eu estou ainda fazendo a minha releitura do livro, que é esse aqui. Esse é um dos meus livros favoritos de ficção científica. Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que ia ter uma adaptação. Eu nem sabia que ia ter um filme até o primeiro trailer sair, que eu acho que saiu tipo em agosto ou setembro do ano passado, um bom tempo atrás. Eu lembro que eu assisti o trailer na época, eu gostei, fiquei interessado em assistir o filme. Fiquei muito feliz quando eu vi, na verdade, o trailer, e estou muito feliz que esse filme está saindo. Estou bem animado para poder assistir essa adaptação, porque eu gostei muito quando eu li esse livro originalmente em 2022 ou 2023. Estou fazendo a releitura agora e eu percebi que eu esqueci muita coisa do enredo. Eu lembrava assim de pontos principais da história e esse livro continua sendo um dos meus favoritos. Estou gostando muito dessa releitura, mas eu percebi como eu tinha esquecido da história. O que a gente vai acompanhar nessa história é basicamente uma história de um astronauta tentando salvar a humanidade. Não é nenhum tipo de ideia extremamente original, mas a forma como o autor desenvolve toda a trama e como é que ele coloca isso no texto, como é que ele desenvolve o personagem principal é muito legal. Me cativou muito desde a primeira vez que eu li e estou muito animado para ver como é que eles vão colocar isso para tela. Porque esse livro, ele se passa muito com um personagem que está sozinho. Inclusive, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte que vai ser uns dias antes de eu ir ao cinema, falando sobre um pouco da minha releitura, e a parte onde eu vou falar sobre a minha experiência com o filme depois que eu for assistir, que eu devo assistir daqui uns 3 ou 4 dias, e se tudo der certo, esse vídeo deve sair uma semana depois do filme ter saído no cinema. Eu gostei muito quando eu li, porque o livro é um livro em primeira pessoa, que nem sempre é o tipo de leitura que me agrada, mas que a gente vai acompanhar esse personagem que é um professor de ensino fundamental, que está preso dentro de uma nave espacial, e que ele não consegue lembrar de absolutamente nada. Ele não lembra nem do nome dele, muito menos do que ele está fazendo ali, o porquê dele estar ali, e o vídeo vai ter um pouco de spoilers, então assim, eu lamento. Se você não tem interesse em saber spoilers antes de ver o filme, vai lá assistir o filme, depois você volta aqui e me diz como é que foi sua experiência, o que você achou. Se você já leu esse livro, também deixa aqui embaixo suas impressões e a sua opinião sobre tanto o livro quanto o filme. Mas o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai acompanhar esse astronauta, que ele é um astronauta por acaso, assim, a gente não sabe por que ele tá ali, já que ele era um professor de ensino primário, como é que ele acabou sendo um astronauta, e a gente vai ver o porquê que ele tá nessa missão, o que acontece. Aparece uma espécie alienígena que está consumindo a energia do Sol, o calor do Sol. Obviamente que isso vai impactar a vida humana, porque quando a Terra esfria, vai se instaurar uma era glacial. E para impedir que isso aconteça, os cientistas do mundo inteiro acabam se unindo para tentar desenvolver algum tipo de missão, para poder ver por que esses alienígenas não estão afetando um planeta chamado Tau 7, que é num extremo assim muito longe da galáxia, fica 11 anos de viagem, 11 anos nossos, 11 ou 12 anos, e eles vão mandar uma tripulação para lá. Eles vão ter que treinar essas pessoas, vão ter que construir uma nave, vão ter que ver como é que eles vão conseguir fazer tecnologia o suficiente para poder fazer com que essa missão funcione. É muito interessante ver como tudo isso acontece no livro, porque o livro vai acompanhando, como eu disse para vocês, um personagem em primeira pessoa que ele vai se relembrando do que aconteceu. Ele acorda de um coma, ele não faz ideia do porquê ele tá ali, então ao mesmo tempo que ele vai sabendo da missão dele, a gente vai sabendo. É a ideia mais original usar esse tipo de narrativa? Também não é, mas a forma como vai colocando aqui é muito legal, porque o personagem principal, que é o Ryland Grace, é esse professor muito interessante, a personalidade dele é muito legal, ele é muito autodepreciativo, ele é um personagem que faz com que você se importe com a história, que você se importe com o ambiente onde ele está, que você torça por ele e que você queira que as coisas deem certo. E ele vai tendo esses saltos temporais, tanto em relação a quando ele está na nave e ele descobrindo toda a situação e tentando ver o que ele vai fazer, quanto com o passado do porquê que ele foi recrutado, como é que ele foi recrutado, o que aconteceu para que ele chegasse nessa missão, e principalmente a relação dele com a pessoa principal dessa missão, que é a pessoa que está comandando todo esse negócio, que é uma mulher muito durona, que vai fazer com que todo mundo obedeça a ela, mesmo quem não quer obedecer. É uma personagem muito interessante, eu gostei muito da forma como ela é colocada na história, e eu quero ver como é que eles vão fazer isso no filme, porque eu sei que a atriz que está interpretando ela é a Sandra Hüller, que ela foi nomeada ao Oscar acho que uns 2 anos atrás, por um filme que eu já não lembro o nome, que eu fiquei interessado em assistir e depois acabei não assistindo. Um filme francês, acho que ele estava indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Eu acho que vai ser muito bom, o Ryan Gosling, acho que ele tem tudo para ser um bom personagem para esse filme, e eu acho que esse filme tem chance de não me decepcionar. Eu gosto muito do gênero de ficção científica, gostei muito das adaptações de Duna, tanto da parte 1 quanto da parte 2, inclusive estou muito interessado em ver como é que eles vão finalizar o arco com a parte 3, e quero fazer mais para o final do ano talvez uma releitura da parte 1,
nunca, eu já li 2 vezes, mas gostaria talvez de reler mais uma e fazer um vídeo mais completo aqui pro canal, explicando toda a história, o enredo, talvez diferenças entre o livro e o filme, e daí depois fazer também sobre a parte 2 e por fim talvez fazer uma leitura de Messias de Duna e contar sobre minhas expectativas pro filme. Não sei, se vocês têm interesse nisso, me deixem aqui nos comentários, mas eu gosto muito do gênero de ficção científica, já li um bocado, obviamente que não li tudo, nem talvez os principais títulos, mas li muitos que me agradam, e de todos eles, talvez o título que eu mais recomendaria é Devoradores de Estrelas, porque eu acho que é um livro simples de você gostar dele. Como tem esse personagem engraçado, tem um bocado de senso de humor, tem toda essa história que talvez seja um pouco mais fácil de acompanhar, já que não tem tipo, uma grande trama política ou algo assim, acho que se torna um pouco mais simples. Talvez a grande dificuldade desse livro seja porque o autor ele acaba colocando algumas explicações químicas e físicas e tudo mais que podem incomodar algumas pessoas. Vai passando por isso, esquece isso, continua na sua leitura que vai valer muito a pena. Essas partes é mais porque ele é um cientista, então ele precisa explicar essas coisas para ele mesmo, para ele poder entender. No entanto, se você entender, ótimo. Se você não entender, não vai acabar com a sua experiência, você não vai perder nada por isso, porque ele sempre faz alguma retomada desses assuntos que ele acaba explicando de uma forma mais difícil, ele dá uma retomada com termos um pouco mais simples. A leitura é muito, muito agradável. Estou interessado em ver como é que a história vai terminar, porque eu não lembro completamente do final. Eu lembro o que acontece exatamente na cena final, mas eu não lembro como é que se desenrola. E o capítulo que eu estava lendo, que eu acho que é o 18, é o 20. Tava muito interessante, eu não lembrava que acontecia aquilo. É bem legal essa parte que acontece no livro, dele tentando coletar uma amostra de uma coisa lá e tudo mais. É muito interessante, acho que vocês vão gostar muito do filme, eu espero gostar muito do filme. E depois eu volto aqui para contar a minha opinião de como é que foi essa experiência e como ela se difere da leitura, se é melhor, se é pior, se é um complemento, que eu espero que seja um complemento, porque querendo ou não, livro e filme são mídias diferentes, então eles não devem basicamente se substituir, mas acho que podem se complementar muito bem, porque tem coisas que no livro funcionam, que não vão funcionar na tela, e que na tela funcionam, que não vão funcionar no livro. Mas espero que a minha experiência seja boa e depois eu volto aqui para contar para vocês. Fui no cinema ontem e minha experiência não poderia ter sido melhor. Eu fiquei muito satisfeito com o filme. Eu achei que o filme foi muito bom, muito fiel ao livro e me transmitiu exatamente o que eu estava procurando em relação a uma adaptação desse livro. Eu gostei muito desse livro quando eu li ele pela primeira vez em 2022, se eu não me engano. Gostei muito da ideia, mas eu nunca imaginei que eles fariam um filme porque achei que seria um pouco complicado fazer um filme desse livro. É um livro que tem muita explicação de biologia, de química, de física e tudo mais, mas esse não é o principal ponto. Eu acho que o principal ponto é que eu achei que seria difícil sustentar uma história com um personagem único e que a companhia dele não é exatamente uma companhia humana. Então, assim, seria meio complexo talvez fazer com que isso funcionasse na tela, mas acho que eles fizeram funcionar muito, muito bem. O filme tem um ritmo que me agradou muito. Eu gostei muito da escolha dos personagens, principalmente dos dois principais, que é a Eva e o Grace. Eu acho que eles dois ficaram muito bem nos papéis. Eu acho que os atores que eles escolheram para esses papéis foram muito bons e me agradaram muito. E eu gostei da forma como eles conseguiram transmitir a essência desses personagens e colocaram ainda mais um toque deles, porque eu vejo que eles têm diferenças em relação ao livro, mas são diferenças boas. Eu acho que o Ryan Gosling é o Grace, ele faz muito bem o papel, ele tem todo aquele senso de humor, aquele sarcasmo que o personagem tem no livro, e eu acredito que ele consegue colocar muito dele no personagem. Eu gostei muito disso, acho que ele fez muito bem o papel e ele que sustenta o filme, né? Ele tá ali como protagonista e por boa parte do filme ele é a única pessoa humana, o único contato humano que a gente tem, então ele consegue fazer isso muito bem. Eu gostei muito do papel dele, eu acho que ele tá muito bem e ele conseguiu fazer com que o personagem que estava nas páginas criasse vida de uma forma muito legal. Por outro lado, a Eva, que é feita pela Sandra Hüller, eu acho que ela fez muito bem. Eu gostei muito da forma como ela transformou a Eva numa personagem que, na minha cabeça, ela era muito durona, muito seca, assim, mais firme, numa pessoa muito mais humana. Eu gostei muito da forma como ela encara a situação. Ela é muito firme no filme inteiro, em toda a parte que ela aparece, mas ela é muito mais humana, muito mais palpável.
eu acho que isso é muito interessante ver como é que ela fez isso e como é que também a direção foi levando para esse caminho, porque eu fiquei achando que eles iam acabar colocando ela como se ela fosse meio assim, uma general, muito mandona e que não levava nenhuma outra opinião em conta. Ela não leva a opinião dos outros em conta, mas eu acho muito legal a forma como ela fez a personagem se tornar muito mais real e parecendo uma pessoa de verdade, não só um comandante ou algo assim. Porque na minha cabeça, no livro, ela parecia muito um comandante, não, isso não me incomodava exatamente, mas gostei da forma como ela é colocada no filme, e a cena dela cantando no karaokê é muito boa, eu achei aquilo ali muito divertido, não tá no livro, mas acho que faz muito sentido. Tem algumas coisas que não estão no livro, que eles foram colocando na adaptação, e que eu acho que fazem sentido. Tem um pedaço, esse vídeo vai ter muito spoiler, né, como eu já tinha falado pra vocês, eu espero não estragar a experiência de ninguém, e se vocês ainda não foram ver o filme, mas têm desejo de ver e não querem saber da história, vão lá ver o filme, depois vocês voltem aqui e me contem a opinião de vocês. Mas tem um pedaço que eles colocaram bem no final do filme que o Grace vai visitar a nave do Rocky. E isso não acontece no livro, ele nunca vê a nave dele por dentro, ele não sabe como é que a nave está por dentro, ele não sabe como é que aquela nave funciona, nem nada disso, mas eu achei muito legal como eles colocaram isso, porque para uma experiência visual ficou muito interessante, e achei que a nave dele, por mais que a gente não veja grande coisa, é legal estar dentro da nave do outro personagem, que é uma coisa que a gente acaba não vendo durante o livro. E uma outra cena que eles colocaram, que eu lembro que também não estava no livro, no final, o Grace ele não sabe exatamente se a Terra conseguiu ser salva ou não. Basicamente, na última página, se não me engano, ele recebe uma notícia de que o Sol do sistema solar dele, o nosso Sol, voltou a ter o brilho que tinha antes. Então ele chega à conclusão de que deu tudo certo. Mas aquela cena toda da Eva dentro de um barco, no meio do gelo e tudo mais, aquilo não existe no livro. Mas eu gostei bastante dessa cena, eu acho que faz com que a gente consiga se conectar mais com a Eva e com as pessoas que ficaram, porque querendo ou não, a história no livro é muito mais sobre ele e sobre o que vai acontecer nessa missão dele do que exatamente sobre os resultados, talvez. Eu fiz algumas anotações aqui, estou acompanhando pelas minhas anotações, e eu gostei muito da forma como eles colocaram o Rocky no filme. Eu fiquei com medo desse personagem ficar meio esquisito, meio abobado, assim, só parecer um pedaço de pedra, uma aranha gigante, alguma coisa assim, mas acho que não, eu acho que fez muito bem, e toda a parte da voz depois fez toda a diferença, ficou legal, porque no livro, pelo que eu me lembro, em nenhum momento ele coloca um sistema de voz para poder se comunicar com ele. Ele faz todo aquele negócio do computador e de poder traduzir as palavras e tudo mais, só que depois ele aprende o idioma dele e ele acaba entendendo, e o Rocky também entende ele. Mas no filme eles fizeram isso de ter uma dublagem, então acho que isso é muito interessante, porque senão a gente ia ter que ficar lendo a legenda o tempo inteiro, e fez ficar mais interessante. E eu gostei muito da personalidade que eles conseguiram colocar num pedaço de pedra, basicamente, né? É muito interessante ver como é que ele sai das páginas e vira um personagem que é muito querido, que ficou muito legal. Fiquei muito feliz com isso, e eu acho que foi uma sacada muito boa deles ter feito ele como se fosse uma marionete mesmo. Pelo que eu vi, eles fizeram a marionete junto com todo esse sistema de voz que depois eles acabaram colocando, e ficou muito legal, porque se fosse só um personagem colocado de forma digital, seria muito menos interessante e bem mais sem graça, e eu acho que eles fizeram isso muito bem. E isso é uma coisa que eu acho que esse filme fez muito bem. Ele fez com que a gente conseguisse se conectar com um filme de ficção científica que em muitos momentos é difícil, não é todo filme de ficção científica que eu gosto, por mais que eu goste do gênero, tem vários filmes de ficção científica que eu já assisti e vários livros que eu já li, que eu cheguei no final e eu fiquei assim, não entendi nada. E eu acho que esse filme e esse livro tem esse bônus de poder fazer com que as pessoas tenham isso de uma forma muito mais acessível. Principalmente o filme, por mais que seja um filme longo, é um filme que está ali para qualquer pessoa poder entender. Ele não explica em excesso as coisas que são complicadas, ele tenta facilitar a linguagem, e eu acho que ele faz isso de uma forma primorosa, que faz com que a gente possa sair do cinema tendo entendido a história, entendendo o grosso de tudo que aconteceu, sem ter que ficar debatendo longamente termos científicos, que é uma coisa que ele faz um pouco no livro, mas que eu acho que não faz falta para o filme, e que a forma como é desenvolvido faz com que faça todo o sentido e seja bem tranquilo de ser entendido. A trilha sonora eu acho que é um outro trunfo, e combinou muito bem com o filme, principalmente a parte das músicas mais pop que são conhecidas. Eu acho que ficou muito legal. Tem algumas daquelas músicas que eu não conhecia, outras eu já conhecia. Eu acho que fizeram uma seleção musical muito bem feita, e toda a parte adicionada de trilha sonora mesmo, eu acho que ficou muito legal e ajuda a gente a ter uma ideia muito contemplativa. Uma outra coisa que eu gostei muito foi no filme, quando tem aquela parte da nave dele, onde ele consegue espelhar a natureza e parece que ele está em qualquer outro lugar, menos dentro de uma nave, que ele consegue colocar, sei lá, o mar, a floresta, colocar um shopping, e parece que ele está nesses ambientes. Eu achei isso muito interessante. Isso não existe no livro, mas faz
todo sentido eles terem colocado, acho que visualmente ficou muito bonito e eu achei muito legal isso porque faz sentido você ter alguma parte que tenha uma conexão mais forte com o mundo que não pareça só uma lata. Então acho que isso ficou muito legal. E uma outra coisa que eu queria comentar é como o filme é bonito. Eu acho que o filme é bonito em todas as partes dele, as partes do espaço são muito legais, toda a parte da missão é muito bonita, as partes na Terra são muito bonitas também, e tem um jogo de câmeras que eles vão fazendo com algumas imagens como se fossem imagens mais antigas, mais pixeladas, e outras imagens do espaço muito abertas, que eu acho que ficou muito legal. Eu não entendo muito sobre isso, não sei explicar sobre isso, mas acho que ficou muito bonito, eu acho que isso fez toda a diferença visualmente, e isso junto com a música, eu acho que casou muito bem, fez com que o filme tivesse uma experiência ainda melhor. Eu consegui assistir esse filme no IMAX, eu acho que fez toda a diferença. Uma tela grande para esse filme torna a experiência muito positiva, e a minha experiência foi muito boa. Eu acho que o que ajudou foi ter um bom som, uma boa tela, e a junção do que eles já tinham de material, que seria toda a filmagem muito bonita, com um som muito bom, né, com músicas interessantes e uma trilha sonora realmente que fez a diferença no filme, acho que ajudou muito. Eu acho que, só complementando o que eu já falei, eu acho que o filme consegue passar toda essa parte científica sem se tornar maçante, ele consegue explicar sem explicar em excesso, e tudo do livro tá ali. Algumas coisas de uma forma talvez um pouco adaptadas, mas se você ler o livro, você vai ver que ele é muito fiel, esse filme, essa adaptação conseguiu pegar todos os pontos principais, os personagens principais, ele exclui alguns personagens secundários que eu acho que faz sentido, porque a gente precisa se apegar mais numa história específica, que é a história dele com o Rocky, pra gente conseguir se conectar com esses dois personagens. Se a gente gastasse mais tempo na Terra, talvez ficasse um pouco desconexo essa parte dele com o outro personagem, e como é que eles desenvolvem essa amizade. Mas para mim o ponto central desse filme com certeza é a amizade deles dois. Pode ser que tenha esse plano de fundo de destruição da Terra, esse plano de fundo de ficção científica, de espaço e tudo mais, mas o grande ponto é essa amizade entre esses dois personagens completamente improváveis, de planetas diferentes, raças diferentes, um que é um humano, o outro que parece um pedaço de pedra, que nem conseguem se comunicar e que vão desenvolvendo essa relação, inicialmente por meio da comunicação, aprendendo as palavras um do outro, depois vendo que o problema deles é um problema comum e depois tentando solucionar esse problema comum conjuntamente. Não só porque eles vão para a mesma nave e depois vão no mesmo lugar tentar descobrir, mas porque eles realmente se importam um com o outro. Tanto que no final o que a gente vê é que um deles acaba desistindo do progresso da missão dele para poder voltar para casa para auxiliar o outro. E eu acho que essa parte é quando você vê que aquilo ali é muito mais do que uma ajuda ou do que um interesse que algum deles tem. Eles realmente desenvolveram uma amizade, uma ligação que vai muito mais do que só a missão. Eu gostei muito do filme, fiquei muito satisfeito. Acho que vai ser difícil assistir um filme esse ano que me agrade tanto, e eu gostaria de voltar ao cinema para poder reassistir esse filme. Não sei se vou conseguir, mas se conseguir vou ficar muito feliz. Acho que eles fizeram uma bela adaptação, é um filme que acho que vai agradar qualquer pessoa. Tem um tema muito interessante, tem toda uma execução muito bem feita. Eu espero que vocês tenham assistido esse filme e tenham gostado também. Se não leram o livro, vão lá ler. É um livro excelente, eu acho que vale muito a pena. Ele tem 422 páginas e eu inclusive terminei a minha releitura ontem, tipo 1 hora antes de ir no cinema. Eu não sabia nem que eu ia conseguir assistir esse filme ontem, e daí depois acabei tendo um tempinho depois do trabalho, terminei a releitura e acabei conseguindo ir no cinema. Acho que valeu muito fazer essa releitura, eu tinha esquecido muito do texto, e é um texto muito legal. Eu acho que a linguagem é muito acessível, é um livro que é todo escrito em primeira pessoa. A gente vai acompanhar toda essa história com essa parte dos flashbacks, que são muito mais constantes no livro do que no filme. Eu acho que esse livro vale muito a pena, mesmo que você já tenha assistido o filme. Se você tem interesse em ler, compre esse livro, vale a pena. Eu acho que a leitura é legal, é uma leitura dinâmica e é uma boa porta de entrada, na minha opinião, para livros de ficção científica. E só para terminar o vídeo, eu gostaria de ler para vocês uma frase que eu gostei muito aqui do livro, que é sobre um personagem que está falando com ele quando eles vão conversar sobre os Beatles, que são aqueles bonequinhos, aquelas naves que eles vão mandar da nave mãe, da Hail Mary, para a Terra de volta com as informações sobre os astrofágicos. Ele fala o seguinte: você acredita em Deus? Sei que é uma pergunta pessoal. Eu acredito, e eu acho que ele foi muito incrível ao criar esse lance de relatividade. Você não acha? Quanto mais rápido você vai, menos tempo você vivencia. É como se ele nos convidasse a explorar o universo, sabe? E assim eu termino esse vídeo. Espero que vocês possam ter gostado da experiência. Espero que vocês deixem aqui embaixo quais são as impressões de vocês sobre o livro, sobre o filme. Se vocês ainda não leram, vão lá ler. Comprem com o meu link, inclusive está aqui embaixo. Se vocês tiverem interesse em comprar, vou deixar o link aqui embaixo. Acessando por ele eu recebo uma pequena comissão. E até o vídeo da semana que vem.